Fala galera, professor Sidney falando aqui de novo para as turmas Neja 2, 3, Neja 2, 1, Neja 2, 2 e Neja 2, 3 lá do Colégio Estadual de Xavier. Galera, finalmente chegamos ao último vídeo da matéria desse primeiro semestre, né? Então no vídeo primeiro aí nós falamos da aula número 1, a energia, aquelas fórmulas e tal. No vídeo número 2 nós falamos do conteúdo das aulas 2 e 3 da apostila, forma de energia, produção de energia elétrica, vantagem e desvantagem de cada processo. E nesse último aqui, nós vamos falar sobre a questão envolvendo impulso e quantidade de movimento, que na verdade fala sobre colisões entre corpos, tá bom? Então dessa vez vai ter alguns cálculos aí, nós não vamos demorar muito, porque nós já fizemos aí uma elucidação com alguns vídeos da internet, tá bom? Então não vai ter necessidade de a gente ficar explicando tudo, mas aquilo que for mais importante certamente vai ter explicação. Falou, galera? Então, acomode sua cadeira, pegue seu dispositivo, coloque na posição confortável para você assistir, caneta e lápis à mão e bora para a aula. Então, nesse vídeo, nós vamos falar da aula 4 da apostila. Na aula 4 tem essa matéria que é o impulso e quantidade de movimento. Então, rapidinho, vamos mudar para a apostila aqui para a gente não perder muito tempo. Então, galera, a aula de vocês... Então, galera, a aula 4 começa aqui, impulso e quantidade de movimento. Só localizando aqui, tá? Tem a página 16, ela é um pouquinho abaixo, na página 17 já, tá? Nesse momento aí, nós vamos falar de dois itens que são duas grandezas físicas muito importantes dentro da análise da colisão entre os corpos, que são a quantidade de movimento e o impulso. A primeira delas é a quantidade de movimento, que é bem simples, tá? A quantidade de movimento é a grandeza vetorial que permite estudar os movimentos dos corpos. E a apostila se limita a dizer isso aqui. Vamos observar como calcular a quantidade de movimento do corpo. A quantidade de movimento é diretamente proporcional à velocidade. O que mede a quantidade de movimento? É isso que a apostila não fala. A quantidade de movimento do corpo mede a capacidade que ele tem de tentar permanecer em movimento. É como se fosse inércia, tá? Quanto maior a quantidade de movimento, maior a tendência daquele corpo continuar o seu movimento. Mais difícil é de parar aquele objeto ou de fazer com que o seu movimento mude, tá beleza? E isso vai ser mais difícil dependendo de dois valores do objeto, sua massa e sua velocidade. Então aqui está a fórmula da quantidade de movimento, que é massa multiplicada pela velocidade. Lembra um pouco aquela fórmula da energia cinética, mas lembra muito de longe. Tem uma diferença aqui, que é essa setinha em cima. A setinha em cima quer dizer que isso está direcionado para um determinado lado, ou seja, que essa quantidade de movimento ela tem uma direção e um sentido associado a ela. Qual é a direção e o sentido? As mesmas da velocidade. Tá? Então, se o objeto está indo para lá, a velocidade dele é direcionada naquela direção, naquele sentido, assim como sua quantidade de movimento também. Tá? Eu botei aqui para ver as unidades de medida. Como lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Está dizendo que quantidade é igual a massa multiplicada pela velocidade, lembrando que massa é medida em quilogramas e velocidade é medida em metros por segundo, ok? Para a gente ver como é que se aplica essa equação, vamos dar um pequeno exemplo aqui, realmente um pequeno exemplo para a gente ver como é que se faz esse cálculo. Então aqui, voltando à tática de fazer exemplos, exemplo número 1, tem ali a quantidade de movimento de uma bola que se move com velocidade de 8 metros por segundo e a própria bola tem uma massa de 2 kg. Qual é a quantidade de movimento dela? Bom, aqui eu estou representando então a massa da bolinha que está se movendo para cá com velocidade. Como eu disse, quantidade de movimento tem direção e tem sentido, como esse cara está vindo para cá, essa quantidade de movimento está aqui, ó. Ela aponta para cá, para mim, para o mesmo lado que a velocidade aponta. Só que para eu calcular, é bem rapidinho, né? A quantidade de movimento é igual ao valor da massa multiplicado pela velocidade. Quando eu faço o cálculo, eu não levo em consideração as setinhas da fórmula, tá vendo? E aí, você vai ter a quantidade de movimento sendo igual a 2 multiplicado por 8, o que vai dar 16. Como esses valores estão aqui, ó, em quilograma, e esse em metro por segundo, então o valor da quantidade de movimento vai ser medido em quilograma metros por segundo.
ok? Realmente essa unidade de medida aqui. Lá na matéria de energia, a velocidade era elevada ao quadrado, já era suficiente para mudar a unidade de medida aqui. Aqui é quilograma metro por segundo. Então não tem muito, como eu vou dizer, muito floreio, muito enfeite nisso aqui não. Multiplicou, acabou. Unidade de medida é quilograma metro por segundo, porque era quilograma e metro por segundo. Acabou. Tá? Tá feito. Um exemplozinho bem simples, né? Ok? E quanto maior o valor da massa ou maior o valor da velocidade, mais difícil vai ser de produzir uma mudança no movimento desse objeto. É isso que mede a quantidade de movimento. Vamos então voltar para a apostila? A segunda parte da matéria então diz respeito ao impulso. E aí o cara fala aqui que talvez, ao falar de impulso, você possa pensar numa dessas fotos aqui, né? Uma pessoa que empurra um garoto que está na balança, ou uma pessoa que dá um salto, tipo pegando o impulso. Essas ideias estão erradas? Não, essas ideias não estão erradas, tá? Podemos ir mais longe apenas. A ideia não está errada, mas impulso não é só isso. Vai um pouco mais além disso, tá bom? O impulso, assim como a quantidade de movimento, é uma grandeza vetorial, tem direção e sentido, é indicado por setas, que são chamados de vetores, tá? Mas ela é diretamente proporcional à força que é aplicada. Tá? A força é aquilo que você exerce quando entra em contato com alguma coisa, tá, ok? E que tem a capacidade de mudar o movimento dos objetos. Tá, ok? O impulso também pode ser definido a partir da variação da quantidade de movimento. Lembra que eu falei que a quantidade de movimento media a dificuldade da mudança de movimento do objeto? O impulso representa a mudança do movimento do objeto. Logo, quando você tem impulso, a tendência natural é que você tenha uma mudança na quantidade de movimento. Por isso que o cara está falando isso aqui. O impulso também pode ser definido como a variação ou a mudança da quantidade de movimento de um objeto. Tá, ok? Aí, olha aqui. Tem duas fórmulas das quais ele deu privilégio a uma só. O impulso é o valor da força aplicada, representada em newtons, multiplicado pelo tempo, que está ali. Isso quer dizer o seguinte. Quando você aplica uma força, leva um tempo aplicando ali. A força que você fez durante o tempo que você aplicou essa força vai produzir um movimento diferente daquele que o objeto tinha. Como, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma coisa que seja inofensivo, uma bolinha de papel, por exemplo, né? Aqui, isso. Tá aqui, ó. A bolinha de papel. Tá ali, tá? Não sei se dá pra ver aqui. Essa bolinha de papel. Quando você aplica uma força durante algum tempo, deixa eu colocar mais pra cá, quando você aplicar a força durante algum tempo, essa bolinha de papel ela sofre uma mudança de movimento, começa a se mover. E aí você pode dar uma força pequena durante muito tempo, e aí vai produzir uma pequena variação. Você pode dar uma força grande durante um período de tempo e aí provocar uma variação repentina, tipo, tá? Em qualquer um dos casos houve impulso. Então o impulso é a força que você aplicou durante o tempo que essa aplicação durou, tá bom? Muitas vezes o impulso ele é grande porque o tempo aplicado é muito pequeno e a força aplicada é muito grande, tá? O valor do impulso é dado por essa forma, a direção e o sentido do impulso é a mesma da força e o sentido do impulso também, né? A unidade de medida, olha, quilograma metro por segundo, que é a mesma da quantidade de movimento, ou newton segundo. Se passar aqui para um exemplo, tem aqui uma parte do teorema do impulso, em que ele diz o seguinte, que o impulso também pode ser obtido a partir da quantidade de movimento variada, ou seja, a variação da quantidade de movimento, a diferença entre o valor no início e o valor no final dessa quantidade de movimento. E aqui tem uma outra equação desse impulso. O impulso pode ser compreendido como sendo responsável pela mudança na quantidade de movimento do objeto. E aí o teorema diz que o impulso é igual à diferença entre a quantidade de movimento no início e no final. Ou seja, a variação da quantidade de movimento. Como diz lá naqueles dois vídeos que eu indiquei para vocês assistirem sobre essa matéria. Tá bom? Então, qual é o efeito do impulso? Mudar o movimento do objeto. Qual é a forma que esse impulso atua para mudar o objeto, para mudar o movimento do objeto? A forma é a atuação de uma força. Tá bom? Então, através da aplicação de uma força, você produz um impulso que gera a mudança do movimento do objeto. É basicamente isso.
tá bom? Na página 18, ele diz que para a física esse conhecimento, essa aplicação e esse conceito é muito importante porque permite estudar, na página 19 ele fala, o comportamento dos corpos que estão envolvidos em colisões, em acidentes, em coisas desse tipo, tá? A ideia é, se for possível, medir o intervalo de tempo, medir a pancada, medir a força, você consegue saber tudo a respeito da interação que houve entre os objetos que estão em contato físico ou que tiveram contato físico durante um período muito curto, por exemplo. Tá bom? E essas questões ali, essas equações é que nos dão essas ideias. Tá bom? Baseado nisso, você cria muitas coisas relacionadas especialmente às condições de trânsito. Muitas coisas relacionadas à prevenção das mortes e dos ferimentos em acidentes são feitos baseado nesse conhecimento que nós acabamos de falar ali. Ele aqui na apostila cita algumas delas. Por exemplo, né, o cinto de segurança, o sistema airbag, são feitos para você aumentar o tempo do impulso, diminuindo a força aplicada sobre os passageiros. Além disso, para-choque dos veículos, que são feitos de materiais elásticos, quando há um impacto, a tendência desse movimento desses materiais de voltar ao lugar, amortece muito a pancada. Né? Na luta de boxe, o lutador, sabendo que não consegue evitar o golpe, já se projeta para trás, aumenta o tempo de contato. Né? E por último, a pular uma certa altura, é normal tocarmos no chão, flexionarmos o joelho, para que o joelho absorva melhor a pancada que a gente, vamos dizer assim, sofreu ao chegar no chão. Tá bom? E nesse caso, você tem várias formas de brincar ou de manipular essas equações que nós estamos falando aqui, do impulso de acordo com a quantidade de movimento e do impulso de acordo com a força, para poder prevenir-se de efeitos catastróficos ou danosos ao seu próprio corpo em caso de interação com o chão ou com outras pessoas ou com outros corpos. Tá? Basicamente isso, pessoal, não tem muito que escapar dessa questão, não. Tá? Lembrando então que o impulso é o que provoca a mudança da quantidade de movimento. O que nós vamos fazer é dar dois exemplos. Um exemplo de aplicação dessa equação e um exemplo de aplicação dessa equação para a gente zerar aqui por hoje. Muito bem, como eu falei, a gente vai dar aqui dois exemplos, né? Aqui, então, o exemplo número 2. O exemplo número 1 foi da quantidade de movimento. No exemplo número 2, você aplica uma força F. E essa força tem módulo de 100 N, ou seja, o valor numérico dela é 100. Aí esse objeto sofre essa força durante um período de 5 segundos. Então você mantém aplicando a força durante 5 segundos. E depois perde contato com esse objeto. É basicamente isso. Só que durante esse período ele vai sentindo a ação dessa força. Isso vai gerar um impulso. E aí ele quer saber exatamente qual é a intensidade do impulso, que é o resultado da aplicação dessa força durante um período de tempo, que nesse caso é de 5 segundos. Quanto que vai ser esse impulso? Bom, de acordo com a forma que nós vimos ainda agora, esse impulso vai atuar também no sentido da força. Então, se eu for querer calcular o impulso representado por um vetor, vai ser isso aqui. Essa setinha que eu coloquei de outra cor aqui em azul. Tá? Talvez não dê para você perceber aí que é azul, porque o vídeo não está com essa qualidade toda, mas enfim, tá? O impulso, então, é essa setinha, a força é aplicada aqui, e agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular o valor do impulso que foi passado, aplicado ou transmitido a esse objeto. E esse impulso, então, é simplesmente o valor da força multiplicado pelo valor do intervalo de tempo. Tá ok? Então, só multiplicar uma coisa pela outra. Tá? Então, o impulso dado aqui foi de 100 multiplicado por 5, o que vai ser 500. E aí, como eu tenho Newton para a força, sim, N de newtons, e S é a quantidade de segundos, então aqui vai ser 500 newton segundos. Lá na apostila disse, eu vou dizer aqui mais uma vez, a unidade de medida N chama-se Newton. Tá? Uma coisa então que a apostila não fala é que a aplicação desse impulso vai provavelmente mudar o movimento do objeto. Tá? Quanto maior o tempo que essa força for aplicada, maior vai ser a mudança produzida no movimento desse objeto. Ou seja, maior vai ser o impulso transmitido a ele. Ok? Vamos então ao exemplo número 3 para a gente ver como que esse impulso
representa a mudança ou produz a mudança do movimento de um objeto. Bom, nesse último exemplo então, pessoal, tem aqui que ao bater uma falta em um jogo de futebol, esse jogador, tá, ele faz o quê? Transmite à bola um impulso de 18 Nm, né? E essa bola tem massa 0,40 kg, que é 400 gramas mais ou menos, e estava parada. Depois de receber o impacto do chute, retransmitido o impulso, essa bola sai com uma certa velocidade. Ele quer saber exatamente qual é a velocidade com que a bola sai após o chute. Então aqui, para ajudar a gente a tentar memorizar um pouco e visualizar um pouco a questão, eu coloquei aqui os desenhos, tá? Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Eu botei aqui antes de receber o impulso, a bola estava com velocidade inicial igual a zero, o que significa que ela estava parada, tá certo? E ela recebe o impulso. Depois do impulso, essa bola tem o quê? Tem uma certa velocidade, que não é identificada, tá? A nossa missão, então, nessa questão, é identificar essa velocidade. Para isso, nós vamos usar que tipo de equação? Nós vamos usar a equação onde o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Tá? Caso você não lembre dessa fórmula, na equação ali da apostila, ele dá a fórmula já bem aberta. Do que o impulso, então, o que é a quantidade final? Massa multiplicado pela velocidade final. O que é a quantidade inicial? Massa multiplicado pela velocidade inicial. O valor da massa não muda, porque para a massa mudar, tem que ter perdido um pedaço ou ganho um pedaço. Alguma coisa saiu da bola ou então grudou na bola. E nenhuma das duas coisas acontece. Então a massa continua sendo constante. Aliás, quanto vale essa massa? Muito bem. Aqui diz que o valor da massa é de 0,40, também 0,4 kg, pode ser escrito, não tem problema não. E que o impulso valia 18 Newton-segundos. Esses são os dois valores comunicados para nós no enunciado. Só tinha esses dois valores. O terceiro valor, que é a velocidade inicial igual a zero, é dito aqui, ó, estava parada. Tá bom? Então, substituindo aqueles valores nessa equação, olha como é que vai ficar. Vamos lá. Impulso, 18. Massa, que é 0,4. Velocidade final, que eu não sei, menos massa, que é 0,4. Velocidade inicial, que é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então esse cara vai desaparecer. Vai ficar só aquele ali. Logo, essa questão tem a seguinte resolução. 18 é igual a 0,4, que multiplica a velocidade final. Como eu quero achar a velocidade final, 0,4 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então a velocidade final vai ser igual a 18 dividido por 0,4. E 18 dividido por 0,4 é a mesma coisa que 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 vai dar... 180 por 4 é a mesma coisa que 90 por 2. 45. Então a velocidade final da bola vai ser de 45 metros por segundo. Ok? 45 metros por segundo é uma baita velocidade. É tipo bater falta, tipo Roberto Carlos, ex-lateral da seleção brasileira. Né? Uma bomba sai da frente que senão morre. Tipo assim, tá? E mais, tirando aí a gracinha, né? O exercício está resolvido dessa maneira. Bem, galera, então por hoje terminamos aqui. Nós então fizemos esses 3 vídeos com a aula 1, as aulas 2 e 3 e a aula 4, para poder explicar, fazer um apanhado geral e tentar de alguma maneira ajudar vocês a enfrentar melhor esse período de provas na matéria de física, pelo menos, tá? Então vou colocar aí as provas de vocês para poder vocês ir fazendo. Aí fica à vontade, os vídeos estão aqui, estudar e tal, não sei o que. Bom, galera, é isso. A intenção de fazer esses 3 vídeos, o primeiro vídeo da aula 1, o segundo vídeo das aulas 2 e 3 e o terceiro vídeo da aula 4, é tentar auxiliar você na compreensão da matéria e preparar você um pouco melhor para as provas que já vem aí. Tá bom, pessoal? Espero que ajude vocês. Gente, uma boa semana, até o nosso próximo encontro e valeu, galera!
Fui! Um abraço! Valeu!